Bom dia a todas e todos. Eu sou o Felipe Lopes, sócio-diretor da Manequim Filmes, novo selo da Vitrine, que está chegando agora com Alemão 2, o primeiro filme. Ele chega dia 31 de março nos cinemas. A gente vai ter já pré-estreia no próximo final de semana, na sexta e no sábado. E para falar do filme, temos aqui Belmonte, diretor, produtor Rodrigo Teixeira. Temos aqui toda a equipe e elenco do filme, então vou deixar vocês com essa equipe maravilhosa, esse elenco incrível. Obrigado, gente, uma boa manhã para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a presença de elenco, do Belmonte, da Marina, todo mundo que está aqui com a gente. Agradecer a vocês de terem vindo aqui de manhã para essa coletiva. Falar que a gente viu o filme com calma ontem e esse filme é um filme que me dá muita alegria. Assim, é uma parceria que eu tenho com o Zé há muitos anos. A gente teve o primeiro Alemão, já foi pra gente, o Marco, nessa parceria, e eu vendo o filme com calma e sozinho, eu fiquei muito contente, muito feliz, assim. Eu acho que o filme é uma evolução muito grande do primeiro para o segundo e, assim, em todos os aspectos. Eu acho que é um filme que consegue preencher espaços que o primeiro não preenchia, e eu acho que é um filme que, como filme de ação, um filme de reflexão, ficou bom demais, ao meu ver. Assim, eu sou muito crítico com o trabalho que eu faço e eu saio com uma alegria imensa vendo o resultado desse filme. Assim, eu tenho muita alegria de ter produzido esse filme, mesmo que eu não tenha estado tão presente no set. Mas é um filme que nasce há muitos anos. Ele é uma ideia que a gente teve no set do Alemão 1, com muitas mudanças, da ideia original até o que a gente viu aqui. É um filme completamente novo. E, o Vladimir, que quase fez o Alemão 1, ele vai, não sei se ele se recorda disso, conversamos para ele fazer o Alemão 1 e acabou estando no Alemão 2, então é um processo aí também. Eu sempre quis trabalhar com o Vladimir e, como todo elenco que está aqui, eu fico muito feliz de ter colaborado com vocês. O Vladimir já é meu conhecido de longa data e fiquei muito feliz de colaborar com ele também, para fazer esse filme com ele. Bom, é isso, Zé. Passo agora a bola para você, querido. E também agradecer muito ao Belmonte, que já acho que é o quarto longa-metragem que a gente faz junto, uma série de TV, acho que é a minha parceria mais prolífica de todas que eu tenho é com o Zé Belmonte. É minha também, de produtor, nunca trabalhei tanto como produtor, e longa, né, que é uma carreira muito específica, assim. Acho que a última década foi muito marcada por a parceria com você. E muito interessante, porque sempre foram rumos inusitado, porque até então vivi uma experiência de cineasta independente, onde eu produzia, dirigia, escrevia, montava. E aí veio um outro processo, uma outra forma que eu estava procurando, na verdade. Essa história, eu procurei o Rodrigo porque eu queria fazer um filme com o que ele tinha, e aí ele me ofereceu um outro, e aí acho que foi uma experiência feliz. Ele me mandou esse desafio do Alemão, que na hora eu falei assim, por quê? Eu estava em Recife, tinha um filme que eu ia fazer que tinha acabado, o filme, eu achei um sinal isso, na verdade, que eu ia fazer um filme em Recife, e no dia que eu estava lá, acabou, a grana não ia vir, e o filme foi cancelado, e aí eu recebo um telefonema do Rodrigo, falou: Rodrigo, eu tenho um projeto para você, você pode vir aqui para São Paulo? Mas eu entendi também porque às vezes quando você chama uma pessoa, porque você quer dividir alguns desafios com ela, né? Você quer... enfim, acho que minha experiência foi um pouco essa como produtor, né? Me desafiar, ser confrontado com outros temas, enfim, sair... enfim, ir além da gente, né? Sair além do nosso universo. Essa conversa é longa, acho que não é a pauta de hoje. Acho que a pauta é o filme. Eu fico muito feliz também de ter conseguido voltar para o Alemão 2, porque dessa primeiro telefonema que foi em outubro, março, eu já estava no set. Foi um processo muito acelerado e eu sempre achei que tinha um entendimento, a maturidade que o processo precisava ter. E esse segundo processo, foram quase 7 anos, né? Realmente a ideia começou no penúltimo dia de filmagem, o Rodrigo falou de continuação.
teve várias formas esse filme, foram tendo várias formas, e a gente foi amadurecendo, a gente foi tendo um entendimento melhor do tema, de todas as situações. Podemos falar mais sobre isso, mas também acho que aqui a gente está mais para ouvir do que falar. Eu só queria colocar um comunicado, na verdade, um pedido de desculpas. Um filme que que as mulheres foram tão importantes para o processo e o filme fala tanto delas, mas por sorte também estão todas trabalhando. A Leandra está estreando na direção de série, a Zezé Mota está fazendo um comercial, a Aline está fazendo Pantanal, Mariana Nunes está sendo protagonista da Amazon. Trouxemos a Marília aqui com a gente, porque a produtora executiva ela foi uma pessoa muito importante no processo de criação do roteiro. Era uma questão mesmo também, né, o filme não ser um filme, na verdade, ser um filme polifônico. Essa era a ideia agora. Na verdade, o outro filme era muito do ponto de vista de policiais e os mesmos tipos de policiais, né, apesar que tinham diferença de caráter, mas aqui a gente tenta mostrar a polícia militar, a inteligência, outros universos da polícia também, mas também ampliar o espectro do filme, ampliar as vozes que estavam falando sobre esse filme. Então, foi um objetivo político do projeto e a Marília foi bastante importante. E eu estou passando a palavra para ela agora. Obrigada, Zé. Sim, eu tive a felicidade de participar desse projeto desde esse momento de roteirização. Acho que o primeiro roteiro que a gente recebeu, ele ainda tinha mais similaridades com o Alemão 1 nesse sentido, ele ainda tinha muito mais personagens masculinos, e a gente foi conversando e entendendo que isso não era mais um reflexo da sociedade hoje, que a gente precisava realmente trazer essas mulheres fortes que vieram, né, na voz da Aline Borges, da Leandra Leal, da Zezé Mota, maravilhosa, e também da Mariana Nunes. Então, isso foi uma coisa que a gente conversou realmente muito, e acho que, tanto como o Rodrigo quanto o Zé falou, foi uma evolução boa do Alemão 1 para o Alemão 2, na qual eu mergulho muito de ter participado. E teve uma coisa também que a gente conseguiu também, assim, e foi muito bacana também, que eu comentei outro dia com o Rodrigo também, e também a gente, no processo, a gente foi conduzindo esse processo, mas que era toda segunda-feira tinha uma palestra que a gente fazia. Então, começou, já no roteiro, o Luiz Eduardo Soares deu vários inputs, várias pessoas deram inputs, mas sempre a gente ouvia alguém sobre o tema. Então, acho que foi muito diferente do outro processo, que a gente estava realmente muito acelerado. E só para terminar, uma coisa que eu vou aproveitar que a palavra voltou para mim, agradecer realmente o Rodrigo, porque essa confiança foi muito bacana mesmo. Assim, ele é um produtor, autor. Eu fico falando isso porque se entende que existe um universo temático nas coisas que ele se interessa, então é muito bacana trabalhar com um produtor que é um autor também. Então isso é muito bacana. Passei a palavra agora, desculpa. Não, a gente vai abrir para as perguntas agora. E quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão, não deixa para o final, porque depois não dá tempo, tá? Então vou começar aqui e aí eu vou. Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Uma pergunta para o Rodrigo e uma para Belmonte. Rodrigo, o Alemão 1 fez quase 1 milhão de espectadores, está na Netflix, quer dizer, tem uma carreira, uma trajetória é um êxito, né? Eu pergunto a você se você espera que o novo faça ao menos a metade desse público. E dou o exemplo do Eduardo e Mônica. O primeiro filme, O Faroeste Caboclo, fez quase 2 milhões. E com a pandemia, eles esperavam que o filme levasse o público de volta ao cinema, ainda não chegou, já está em fim de carreira, nem a 500 mil. Se você pensa que o filme também pode ser prejudicado por esse momento difícil, ou se você vai superar essas barreiras. Para você, Belmonte, eu queria que você falasse do processo de roteiro. Eu revi o Alemão anteontem na Netflix para fazer o dever de casa, e o filme é muito dinâmico, tem seu charme e tudo, mas o roteiro tem alguns furos lá que a gente fala, tem uma peneira aí. Esse é mais elaborado, o roteiro mais trabalhado, o tempo é mais elástico, tem essa qualidade de fazer a presença feminina e a questão
black, a questão afro, personagens afro-brasileiros com muito protagonismo, aquele diálogo maravilhoso da Zezé Mota, da enfermeira, se está de branco, não pode ser médica, é enfermeira, sem didatismo, aquilo entra organicamente e tal. Mas eu vi que a equipe que fez o roteiro é grande, embora haja 2 nomes principais. Vi até o Gabriel Martins, lá do grupo de contagem, na equipe, né? E não vi seu nome entre os roteiristas. Eu pergunto se você, como é que você montou essa equipe, quanto tempo esse grupo trabalhou, né? Se houve, então, tempo para esse amadurecimento, um roteiro um pouco mais elaborado do que o anterior. E só uma brincadeira, mas eu acho que é o ponto que eu questiono no filme. Por que a munição dos policiais não acaba nunca? Essa munição infinita. Eles têm bala daquelas metralhadoras deles para enfrentar qualquer tiroteio que venha. Só isso. Isso é uma brincadeira, mas é o... Mas é Pita que trouxe, na verdade, depois. Então, acabado meu Pita pitou e eu trouxe a... Tem bastante munição na polícia. Gasta-se muito dinheiro com munição e pouco com inteligente. Zé, que começa? Bom, eu acho assim, toda a expectativa do produtor é a expectativa máxima de público que você puder regimentar. A gente faz cinema para público, a gente não faz cinema para não conhecer o público. Mesmo que o cinema, nesses últimos tempos, tenha invertido a sua lógica, porque mesmo que existem cinemas hoje que são feitos para os canais de streaming, a gente não tem acesso direto ao público e perde esse contato com o público direto, mas existe. É óbvio que a gente está entrando num momento muito injusto, do mundo. Acho que essa pandemia é uma tristeza que assola o mundo inteiro, entre outras tristezas que o Brasil vem sofrendo. Eu espero que as pessoas voltem ao cinema, espero que elas comecem a voltar agora. Os números têm caído, mas eles continuam existindo. Acho que é um trabalho muito bem feito. Acredito que a Manequim está fazendo um trabalho pensando nisso, que vendo pelo que eles têm feito aqui, de divulgação para que o público vá para as salas de cinema e assista um filme. O filme tem qualidade para ter um público maior. 300 salas. O filme tem qualidade para ter um público maior do que o primeiro. E agora a gente vive de fato um momento difícil, um momento complicado. Tem pessoas que estão à vontade para ir numa sala de cinema, tem pessoas que não estão à vontade para ir numa sala de cinema. A gente tem visto os números dos filmes de super-herói, eu não estou comparando o nosso filme ao Batman, não estou comparando o nosso filme ao Homem-Aranha, mas assim, as pessoas vão ao cinema. O que eu acho que a gente tem é que as pessoas voltem ao cinema para assistir os filmes que a gente produz aqui no Brasil, porque sempre foi uma grande discussão. Quando a gente vinha numa ascensão, a pandemia derruba esse momento. Eu acho que a gente teve um ano brilhante em 2019, acho que talvez historicamente, em termos de premiação, em termos de onde o cinema brasileiro chegou, 2019 seja o maior ano, acho maior inclusive do que anos do cinema novo, vitórias de filmes brasileiros que a gente não tinha desde o Pagador de Promessas. Então isso valeria para aumentar a qualidade, aumentar o público que a gente formou nesses anos todos. A gente tem uma política de um governo que quer destruir a formação do nosso público, com inverdades, com mentira, Eu não tenho nenhum problema, isso é uma tristeza profunda que eu tenho com o governo que a gente tem hoje no comando desse país, em que combate a cultura, ele não ajuda, ele combate, ele está do outro lado da trincheira atacando a gente o tempo inteiro. Então, é um problema. A gente tem que se defender o tempo inteiro e tem que contra-atacar, sendo que a gente tem um grupo de profissionais excelentes aqui, e gente muito boa fazendo arte, de forma geral, e acho que esse filme é uma prova disso. Esse é um filme de ação que não deve nada a um filme de ação estrangeiro, então acho que a gente pode muito bem ter público. Agora a gente tem que fazer um trabalho, e esse trabalho vai sofrer um pouco nesse momento de pandemia, não tem como. Então assim, eu não tenho como te falar um número que eu acho, assim, até porque, para mim como produtor, como sou distribuidor de cinema, mas para mim como produtor a lógica muda muito nesses últimos tempos. Assim, o cinema vai passar por uma nova lógica, a gente está vivendo essa nova lógica. Essa nova lógica vai ditar o que vai ser o cinema daqui para frente. O financiamento mudou de mão. O financiamento está nos canais. Os canais têm dinheiro, estão pagando para fazer cinema, estão querendo fazer cinema. Espero que eles paguem para fazer o bom cinema, não só o cinema que não quer dizer nada, mas um cinema que diga alguma coisa. Então, assim, a gente está vivendo uma revolução
de público, a gente está vivendo uma revolução de exibição, uma revolução de distribuição, e o Alemão está sendo lançado nesse momento. Então a gente tem um desafio muito grande para superar, e eu acho que a gente vai ser bem sucedido. Agora, um número impossível. Se você chegasse para mim e falasse em 2019 qual é o número desse filme, eu tinha certeza absoluta que ele passaria o primeiro, mas em 2022, na atual circunstância, eu não consigo te responder. Mas eu estou cheio de ânimo, assim. Mas isso também não é só a questão, né? Acho que não é só a questão também. Acho que a gente está muito feliz com o filme, né? Eu acho que ele tem várias mensagens que eu acho que é importante que cheguem, e a gente está nesse processo com uma caixa de reverberação grande, que é um filme popular, então a gente está bastante feliz nesse sentido também. Eu, na verdade, vou falar do roteiro, mas eu acho que eu também tenho que dividir com a Marília, porque ela coordenou, digamos assim, até os últimos anos do processo. Foi um processo realmente muito longo, mas os últimos anos até a filmagem, a Marília foi, digamos, a coordenadora da sala, assim, né? Foi organizando, chamando as pessoas. Eu vou só contar um breve histórico, tem que ser breve porque são 7 anos, eu vou tentar botar ele em 1 minuto. Mas o primeiro roteiro foi rápido o processo, mas tinha uma coisa e tinha uma atitude política que eu concordei muito com o Rodrigo. Uma de processo de filmagem, que foi um filme feito em outros moldes, não era um filme feito por lei. E eu sentia muito na época que, como os processos eu acho que é fundamental a cine é importantíssimo. Algumas pessoas, colegas, falam, está fazendo Ancine free. Não, eu acho isso péssimo, acho que tem que ter Ancine sim, ela é fundamental como instituição. Mas a proposta era fazer de outra forma o filme. E eu achei bom porque, às vezes, o processo burocrático ele demora muito e, às vezes, você fica distante da realidade, né? A realidade já passou e você... Isso, o processo americano realmente é bom, porque eles conseguem realmente dialogar com a realidade mais rápido. Às vezes, você demora 5 anos para fazer um filme por causa de questões burocráticas de captação. Então, eu achei bom esse processo ser rápido, mas realmente ele careceu de um acabamento, talvez, de discussão. Às vezes, o roteiro você tem que parar e deixar o roteiro, né? E voltar uns meses depois. E o Gabriel fez o primeiro roteiro com o... esqueci o outro roteirista. Obrigado. Não, o do primeiro. Mas realmente a gente, enfim, teve todo um processo que a gente foi acelerado mesmo. E o processo também de filmagem foi muito acelerado, né? E esse segundo foi muito interessante porque o roteiro foi tendo várias formas. O Gabriel chegou a fazer uma versão, mas era difícil acompanhar a realidade, porque a realidade das UPPs mudava numa velocidade. A gente escrevia um roteiro 6 meses, já estava defasado. E foi tendo vários roteiristas. Eu acompanhei todos os processos com os vários roteiristas que passaram, foram todos citados aqui. E a gente voltou para o Thiago, e o Thiago fez uma versão que foi Antes disso, na verdade, teve uma coisa que realmente, quando a gente estava com dificuldade de encaixar a agenda do elenco, o Rodrigo fez isso aqui, falou, vamos zerar a máquina, vamos fazer um novo roteiro. A premissa é essa, é um filme de gênero. E eu falei, não, vamos trazer a Mariana, acho que é importante, porque é um personagem que é importante para vai fazer o elo, e é um ponto de vista que tem que ser potencializado. Então a gente trouxe a premissa com a Mariana, somada à premissa do Rodrigo, a gente somou um plot da Mariana. E aí a gente trouxe o Thiago trouxe uma versão do roteiro, e a gente viu que tinha que ter gente que conhecesse mais o tema. E nesse ponto eu conheci o Marton na Globo, nos corredores da Globo. E o Marton é um roteirista que entende muito esse universo, forma vários roteiristas pretos, ele dá oficinas, e foi fundamental o olhar dele nessa soma, e trouxemos várias pessoas para fazer revisões. O que eu tentei propor para a produtora, eu achei ótimo isso com a produtora, estou meio confuso, né, gente? Porque é tanta coisa tentando botar numa linha narrativa aqui que é difícil, muito fragmento para botar numa linha narrativa. Mas o que eu tentei fazer foi uma experiência que eu tive uma vez com o Fernando Meirelles, um filme que não aconteceu, que era uma experiência americana, que eu vi que era muito incrível, porque era uma dupla de roteiristas, aí vinha outra dupla, aí vinha uma pessoa para analisar os 2 roteiros, depois que chamavam outros roteiros, aí assim, tá faltando tal coisa nesse roteiro. Aí eu vim,
para desconstruir um pouco a estrutura. Depois vinha alguém para fazer os diálogos de São Francisco, os anos 60. Eu falei, esse processo a gente consegue replicar aqui. E com o tempo a gente consegue replicar, né? Trazendo pessoas para fazer revisão, pessoas para fazer consultoria, pessoas para fazer input. Então e tem um processo que é riquíssimo, só para concluir minha parte, que aí eu também agradeço muito a produtora, que eu sempre faço, mas nesse projeto foi um marco, porque depois eu potencializei isso também nos outros filmes que eu fiz depois, que o elenco participa muito. O elenco tem muita voz para mudar, para alterar, para sugerir coisa, para dizer que isso aqui não está bom. E foi muito legal. Foi muito legal. A sala de ensaio foi muito rica também para contribuir com o roteiro. Eles contribuíram também depois que o filme estava montado. Também teve um elenco também opinou sobre questões. A produtora então foi muito parceira nesse sentido de aceitar um processo colaborativo, aceitar um processo com muitas vozes. Imagina. Não, então, falando um pouquinho da minha perspectiva, eu cheguei na RT, acho que eu trabalhei nesse roteiro 1 ano, mais ou menos. Já estava bastante andado, ele estava nessa transição, porque acho que tinha uma primeira premissa que era seguir com a história do Playboy. Então a gente percebeu que não era possível e trocou esse caminho para a história da Mariana mesmo, com todas essas outras coisas. Quem estava fazendo o roteiro nessa época era o Thiago Brito. E aí ele tinha também algumas questões de agenda que ele não ia conseguir seguir. E a gente achou muito pertinente trazer o Marton Olímpio junto, né, que foi uma sugestão do Zé. O Marton, ele vem de periferia, ele vem de comunidade, ele se apaixonou pelo projeto. Ele chegou num momento subvertendo várias coisas. A cena da Zezé, por exemplo, foi uma ideia dele. E foi muito, muito rico. Os dois trabalharam juntos por um tempo, depois o Marton assumiu sozinho um dos últimos polishes do projeto. Aí a gente esbarrou nessa questão mesmo das mulheres, a gente chamou a Josefina Trota para fazer um polish, né? Ela ajudou bastante a gente entender essa relação da Amanda com a Mariana, como que a gente faria isso. Então, realmente, acho que a presença de todas essas pessoas e também do elenco nas salas de ensaio, eu lembro que o Zé chegava, a gente estava na pré-produção com uma ideia nova que o elenco trouxe. Eu pensava, ai meu Deus, falta 2 semanas para rodar. E a ideia era muito boa e a gente tinha que dar uma remanejada para incluir aquilo. Então foi um processo realmente muito colaborativo. Mas tem uma coisa que eu achei muito singular isso na produtora, porque os roteiros eram discutidos com a produção executiva, os produtores, o desenvolvimento da casa, né, o chefe de desenvolvimento que é o Cauê. Então havia um processo realmente de muita discussão no roteiro. E sobre as balas, esqueci de responder. Não, mas enfim, acho que são os códigos do filme de gênero também. Isso aí é um código da premissa também, e a gente tentou. O desafio era esse também, como contar essa história, como dar essas várias vozes dentro de um filme de gênero. Esse desafio eu achei muito interessante. Bom dia a todas e todos. Eu sou Nadine Nascimento, sou editora do Alma Preta. Parabéns pelo filme, fiquei bem impactada assim mesmo. Algumas questões que eu ia trazer, que é a questão do protagonismo feminino, já foi citada, e aí eu queria comentar, né, perguntar sobre outras coisas que eu percebi, assim, eu queria muito que o Digão pudesse falar sobre isso também. Eu acho que algo muito, muito presente no filme, que já foi citado até pela outra jornalista, essa questão das tensões raciais, mas que vocês ainda não conseguiram aprofundar muito, então eu queria retomar essa pergunta, de trazer esse lado dos policiais, né, majoritariamente brancos, né, e os bandidos pretos, né, em sua maioria. Essa dicotomia, né, parece um pouco isso, assim, mas ao mesmo tempo que mostra que não há o lado certo, o herói, o vilão, e que isso vai se... esses papéis vão trocando ao decorrer do filme. O personagem, né, do Digão, ele vai sendo humanizado no decorrer do filme, então ele tem uma família que ele é muito conectado, ele tinha um sonho de ser do exército, enfim, isso vai sendo mostrado e acho que vai descaracterizando isso de, nossa, o bandido da história, né? E aí outra coisa aqui que eu fiquei muito, que ficou muito
na minha cabeça como a saúde dos policiais mental, né, saúde mental dos policiais é muito impactada e que essa política de guerra às drogas faz com que seja insalubre até para a atuação dos policiais, né, desses profissionais, assim. E eu queria saber como foi o preparo de vocês que fizeram esses policiais para mostrar mesmo essa questão psicológica, enfim, eu queria que vocês pudessem comentar isso. E uma última coisa é que no final do ano passado, né, recentemente teve o lançamento de Marighella, que sofreu uma perseguição política importante, e esse filme também traz algumas questões políticas importantes, assim, né, que algumas críticas, inclusive, ao meu ver, né, ao governo atual, e eu queria saber se vocês sofreram algum tipo de perseguição nesse sentido. É isso, obrigada. Bom dia, gente. Obrigado. Tipo, né? Dói, né, amiga? Sei que dói. Eu sabia se perguntar. Então vamos lá falar sobre Alemão 2. Alemão 2 ele foi um grande presente para mim. Ele veio em 2019, no momento que eu perdi a minha mãe. Então, quando eu perdi minha mãe, eu fiquei meio sem saber como seguir com essa carreira artística, porque todo o trabalho que eu estava fazendo, todo o meu empenho, todo o meu avançar, estava sendo para ajudar a minha mãe no processo terminal. E quando surgiu a proposta Alemão 2, eu lembro que eu lembrava muito do filme 1. Que quando eu vi o trailer, eu falei assim, nossa, essa questão pode dar um caldo. Quando eu assisti o filme 1, Rodrigo, eu fiquei assim, meu Deus. Algumas questões que doem na gente, que você sabe que doem. E aí eu adotei nesse momento o Alemão 2 como uma oportunidade de fazer meu trabalho enquanto ator, de colaborar para o audiovisual, para as narrativas que a gente leva para a tela, falando sobre nossas causas com uma responsabilidade. Isso que o Bruno falou foi muito real. A preparação para o Alemão 2, ela foi do começo até o fim, assim, de uma escuta, de uma troca. Eu lembro que na primeira palestra que a gente teve, só tinha policial. Eu falei assim, gente, foi ótimo, divertidíssimo, amei conhecer vocês, Vladimir, te amo, mas eu não trabalhei aqui hoje, porque eu não tive material, meu personagem não é um policial. E aí no segundo encontro ele tinha um sociólogo, tinha uma galera, tinha uma da Casa da Maré. Será que a gente se acho que o segundo foi o Guilherme Pimentel, que ele é ativista, jornalista, advogado. Foram ex-presidiários, assim, a gente foi conseguindo enriquecer o processo ao longo, assim. Eu acho que quando a gente começou desse jeito, todo mundo, assim, enquanto elenco, equipe, entendemos que a gente não ia fazer só um filme de ação, a gente ia fazer um filme com uma responsabilidade muito grande. E dali foi isso, foi muita troca, foi a gente olhando as questões que o filme realmente carregava, porque o filme fala sobre uma realidade que se passa no Rio, que é o surgimento das EPPs, mas fala muito mais sobre uma polícia despreparada que está no Brasil inteiro. Assim, a gente tem uma polícia violenta aqui em São Paulo, a gente está conversando hoje que tem uma polícia violenta em Salvador. A gente tem uma questão de segurança pública que não é resolvida e nem discutida. Quando a gente tem um filme como Alemão 2, que pode chegar a uma projeção, como a gente espera que ele chegue, e abrir debate, sabe? A gente tem uma responsabilidade de falar sobre isso, de ter que dar voz a isso. Hoje eu estou aqui em São Paulo, uma realidade diferente do Rio, mas segunda-feira estava no Rio de Janeiro, e uma das coisas mais lindas que a gente pôde vivenciar foi a gente assistir o filme, entender que o filme tem que ser uma denúncia, mas tem que ser uma denúncia não validada só por nós, que estamos ali trabalhando e sendo de alguma forma, tipo assim, seguindo algumas burocracias. E uma sala cheia de pessoas do Alemão, da Maré, da Cidade de Deus, de comunidades ali do Rio, sabe? Conseguindo assistir esse filme, sentindo todos os gatilhos que ele carrega, engolindo muito sapo, de dores que a gente vivencia, assim, sabe? No nosso dia a dia, mas falando, é isso. Obrigado, agora vamos conversar. A gente entender que talvez sim, a gente conseguiu fazer um trabalho melhor do que o ruim, a gente conseguiu entregar a nossa proposta de fazer, trazer visibilidade a essas questões que, por estarem sempre acontecendo, sabe, se tornam massivas e ficam cada vez mais marginalizadas. E acho que a gente conseguiu achar uma nova forma de trazê-las para debate de novo, para discussão de novo, sabe? Um momento muito importante que é o ano de eleição, é
é um ano de se discutir política de fato e, assim, dar voz a quem está lá na trincheira, dar voz a quem realmente está na comunidade, a quem precisa de segurança, que tipo de segurança que eles precisam. E o Alemão 2 ele veio para isso. E ele tem um presente muito grande também, porque, para além de ser da minha mãe, é um filme que ele é carregado por mulheres pretas. A gente tem a Leandra também, que tem tanta força quanto, mas eu destaco as mulheres pretas, porque as mulheres pretas são a base da sobrevivência das comunidades, assim. Então, todo meu respeito e carinho ao trabalho da Aline, da Zezé Mota, da Mariana Nunes, que conseguiram dar voz a uma galera que está aí na luta esperando por isso, assim. Acho que eu falei demais também, né, Zé? Falei. Vai, fala com o seu olho. Você nunca fala demais, Digão. Por mim, a gente ouve você aqui, sempre. Bom dia, agora acho que já é boa tarde, né? Boa tarde. Eu queria primeiro dizer só que estou muito feliz de estar aqui, podendo falar de filme, de cinema, depois de uma pandemia que já está chegando ao fim, viu a vacina, né? O tema é pesado, o tema é duro, a gente se propôs a isso, mas com alegria que eu falo aqui hoje, a gente poder falar de cinema, que ele está vivo, e a gente continua batalhando para que as pessoas voltem à sala de cinema, e a gente faz a nossa parte aqui. Então, agora como começar respondendo a isso, né? Primeiro, os continentes todos eram juntos, né? Eles viviam juntinhos e aí tem que cortar a história. Cara, é muito difícil falar. O Digão já falou muito bem sobre essa questão. O filme, eu acho que ele entrega um recorte muito bom sobre, muito honesto sobre a favela, né? Você tem representações mais distintas de moradores da favela para tirar esse estigma de que as pessoas que moram na favela, por estarem marginalizadas por conta do Estado, que foi omisso ao longo da história toda, tirar um pouco esse preconceito. E faz um recorte interessante sobre os diversos moradores na favela. É a primeira coisa. Agora, sobre a questão da polícia especificamente, para falar um pouquinho da pergunta que você me fez, eu acho que também tem um recorte interessante, porque a gente sabe o quanto a polícia é truculenta, a gente sabe o quanto a polícia, historicamente, ela foi criada e a gente teve reforço durante as nossas aulas, a preparação, o quanto foi reforçada essa nossa lembrança de que a polícia foi criada não para defender o cidadão, mas para defender as terras, né? É muito sintomático que no brasão da polícia do Rio de Janeiro você tenha o café, né? Porque eles estavam defendendo o território ali que plantava-se café. Então, não era em favor da população. Então, isso gera a seguinte discussão: que tipo de polícia a gente quer? Porque, de fato, a gente precisa de polícia. Essa utopia de que a gente não precisa de polícia, o Arnaldo Antunes mesmo já deu um passo atrás, né? Depois de cantar a Polícia para Quem Precisa, ele mesmo depois falou, não, essa música aí dá pra gente rever. Agora, qual é a polícia que a gente quer? Qual polícia que a gente precisa? Qual polícia que é necessária? Essa truculenta, que obviamente nesse momento agora do país sendo desgovernado, né, por esse presidente e por todo o seu séquito, extremamente bélico, violento, né, armamentista, tentando destruir não só a área cultural, mas também a área da ciência, da educação, da saúde, meio ambiente, tudo que você imaginar. É um processo um discurso muito destrutivo. Então, na ponta, quando você tem um policial, esse policial ele vai repetir o discurso do Estado que paga as contas dele. E é essa polícia que a gente está vendo. Obviamente com exceções, mas é essa polícia que a gente está vendo, isso é a grande maioria. Então, que tipo de polícia a gente quer? Eu acho que o filme acaba entregando também um recorte interessante que é uma polícia mais plural. A gente sabe que a maioria da polícia ela trabalha de forma violenta, mas a gente tem, por exemplo, personagens pragmáticos, policiais pragmáticos, o Alex e o meu são mais pragmáticos, assim, né, que em algum momento eles precisam se dar conta, quer dizer, eles são tomados pela realidade, em dado momento o personagem do Digão, e aí acontece alguma coisa interessante, que é o que a gente espera, que as pessoas sejam focadas, né, que o aspecto humano do policial não tenha que sumir para que ele faça o serviço dele. A gente tem um policial extremamente violento e assassino e desumanizado, inclusive, que é o personagem do Gabriel Leone, que é essa polícia definitivamente que não serve, porque a gente sabe especialmente quem ela mata. E a gente também tem uma polícia idealista, que é o personagem da Leandra, que é uma policial que entra com o ideal, mas que também só o ideal não basta, né? Só uma ideia positiva não basta, mas ela vem
bem intencionada, ela é o diálogo que se pretende. E a gente tem o personagem do Dan Ferreira, que é um policial integrado à comunidade ali, que ele dialoga de alguma forma, que é um policial bastante humanizado também, tem um envolvimento emocional do personagem da Mariana, que é também um outro recorte interessante. Tem também o policial do Alexandre, que é o guardinha de rua que para a gente em troca do... Ele não vai se arriscar por porra nenhuma, mas ele vai tentar tirar da gente um trocado ali, vai tentar tirar a vantagem, não vai botar o dele na reta. E lembra que ele está com o salário atrasado há muito tempo, que é essa outra precariedade que vive. Quer dizer, a polícia carioca, e a gente aprendeu isso também ao longo do processo, é a polícia que mais mata, a que mais morre e a que mais se mata. Então, isso não interessa nem a sociedade, nem a própria polícia. Que quando ela se mata, é porque ela também está doente. Então, definitivamente, o que a gente não responde nesse filme, nem era a pretensão, mas o que a gente levanta é assim, que tipo de polícia nos interessa? É uma polícia que haja no primeiro momento com a violência, ou que a violência seja o último dos recursos? Porque o Estado, na verdade, ele não tem que entrar. O PT, isso, o filme, quando começa, ele fala, e eu já vou encerrar aqui, que eu sei que eu sou prolixo, mas o filme, o primeiro, ele quando é feito com as UPPs, e havia um discurso, claro que depois a gente entendeu claramente que era um projeto político panfletário, né, para a reeleição, mas ele tinha no discurso algo interessante, ele dizia assim, a gente precisa ocupar esse espaço que ele é abandonado ao longo da história, desde que o país ali é um lugar de abandono, o Estado nunca esteve ali, por isso que outras forças paramilitares tomaram conta, hoje em dia as milícias estão tomando mais conta ainda, porque são mais organizadas e tem traço político, coisa que o tráfico não tem. E aí eles diziam, então a gente vai ocupar com a polícia, porque é o primeiro momento, tem que ocupar geograficamente esse espaço, e no segundo momento a gente tem que entrar com o resto, porque o Estado ele tem que estar ali representado, porque segurança pública não é um caso de polícia, é um caso de polícia, de saneamento, de educação, de esporte, de cultura, de infraestrutura, etc. e tal. Então, o Estado não entrou. É óbvio que estava fadado a fracasso, e fracassou, as UPPs fracassaram. Então, finalizando, eu acho que até que eu finalizei, mas estava faltando alguma palavrinha assim. Eu acho que é isso, eu acho que o filme, eu me perdi um pouquinho, mas eu acho que eu também já falei tudo. Então, deixa eu acrescentar, em relação aos policiais, aos tipos de policiais que são apresentados no filme, tem um que faltou dizer que é um lugar de destaque onde a gente não vê muito, que é a atriz Aline Borges, que faz uma delegada, uma mulher preta, claro, que comanda uma operação. Primeiro, ela ocupar esse lugar já é um lugar de destaque onde as mulheres pretas não estão e também não estão sendo mostradas nesse lugar, né? Então, ela tá lá é muito bom, porque representatividade é o que faz a diferença para as crianças, então é muito importante isso. E ela ainda apresenta uma possibilidade, que eu acho isso fantástico, que essa talvez é o que ajude essa transformação que a gente quer na polícia, que é possível trabalhar com inteligência. A polícia militar, principalmente do Rio de Janeiro, ela é muito turbulenta, porque ela realmente trabalha sem informação, sem investigação. E quando acontece a violência, é na ponta, é no lugar do embate. Então, essas pessoas que estão ali no tiroteio, gente, tanto polícia quanto os bandidos e os inocentes, na verdade, é uma grande máquina. Ninguém está fora dessa máquina. A maioria dos policiais que morrem também são pretos, entendeu? Então, assim, é uma política de extermínio que vem há muitos anos. Então, é legal apresentar todos esses policiais, porque mostram também que eles também são doentes, porque eles também fazem parte dessa máquina. E eles acreditam que estão ocupando um lugar de ajuda, de salvamento, mas não estão. Eles só estão no meio desse rolo compressor, né? Então, eu acho que é bem importante trazer essa discussão de, essa possibilidade, essa polícia que a gente quer, que o Vlad está falando, é uma polícia que não mata. E como é que é uma polícia que não mata? Ninguém discute isso, ninguém traz isso, ninguém bota isso como uma... Gente, precisa transformar. E só transforma se a sociedade empurra, né? Então, esse filme, ele pode ser um bom empurrão mesmo, real, assim, sabe? Para essa transformação. E trazer inteligência é muito importante, porque esse enfrentamento bélico não acaba
com o tráfico, com bandidos, com essa... não acaba, né? Então, talvez a inteligência seja um caminho de transformação da polícia, né? Eu queria só aproveitar, porque eu acabei não falando da Aline, realmente, e eu estava falando das polícias, todos representei, e não por acaso eu me passei, porque, de fato, esse é o lugar onde a ficção também presta um serviço, porque a gente não tem uma mulher preta no comando da polícia, que eu saiba, posso estar enganado, mas que eu saiba não tem, se tiver é uma minoria. Exatamente, até tem, mas é uma minoria. Exato, então é importante também, porque eu acho que a ficção, ela também presta esse serviço. A gente, quando faz documentário, a gente representa a realidade, mas quando a gente faz a ficção, mesmo no processo, uma linguagem realista, como a gente propõe no filme, a gente procura tentar representar, mas a gente, eventualmente, lança a mão do que é ficção, em prol justamente de representatividade, de discussão, de levantar hipótese e de gerar, de abrir o leque de possibilidades. E agora deixa eu falar, vou falar direto, né, cara? E essa questão sobre esses personagens, né, da comunidade e que estão dentro da polícia, eu acho que a relação entre eles que gera um roteiro e um filme muito interessante, porque eles vão se anulando, né, na defesa de serem ou não os heróis da história, assim, sabe? E você entende, por exemplo, que a gente tem o Dan, que é um policial militar preto que sonha em ir para a inteligência e, tipo assim, tá ali junto com a Aline, auxiliando na operação. E a gente vê a relação dele com a Mariana, sabe? Eu acho que tem uma das cenas mais fortes e que mais deixam claro que a gente tem que discutir isso entre os nossos, assim, sabe? Que a Mariana leva aquela e fala, você tá ajudando quem? Você é um bucha. E aí quando ela solta um vai se fuder, assim, sabe? É um vai se fuder que é um... Tipo, não é isso o caminho. E quando a spoiler chega no final, ele morre. E é isso, é mais um policial preto morto. E isso ao longo do filme, assim, essas relações. Quando a gente tem o Vladimir no personagem dele, do Machado defendendo o carinho da família como a filha. E a gente consegue, tipo, ter um momento no qual ele descobre que o soldado também tem uma família, sabe? E a gente fala assim, peraí, então talvez você tenha mais camadas do que ali um bandido que eu vou ter que entrar em confronto para poder... E eu acho que isso tem ao longo do filme inteiro, com todos os personagens. Assim. Por isso que a gente sai tipo, meio confuso, porque é perturbador, é muito real, só que não tem resposta. Porque são as questões que a gente está pensando agora, a gente precisa sentar, poder debater e transformar. Porque é isso, é um projeto falido, mas é um projeto falido que continua sendo executado em alguns bairros, em algumas favelas da cidade de Uruguai. Em algumas favelas do Rio. Tem outros projetos sendo discutidos agora e sendo aplicados sem perguntar a galera da comunidade. E é um filme que pode se tornar um entretenimento, sabe? Pode se tornar um grande blockbuster, mas não cumprir o que a gente aqui assumimos, estamos tentando a todo momento lembrar, sabe? Que ele seja uma denúncia, que ele seja um lugar de debate, conversa, para entender a complexidade dele. Lino e Rafa, vocês querem falar dos policiais? Vocês também? Bom dia a todos. Tem um lugar muito interessante do roteiro, que mesmo os personagens que estão definidos naquela linha mais extrema, né, de seus perfis, enfim, eles acabam carregando características que humanizam demais essas figuras, né? O PM Alves, ele chega num lugar para deixar evidente que quando quando o indivíduo se submete a entrar numa corporação, seja ela civil, militar, ele sabe como funciona o sistema, né? O Alves, ele fala isso claramente para o personagem do Dan, né? É como se você não sabe onde você está, cara, ou seja, o que você quer fazer aqui, né? Ou seja, não cabe muito bem esse teu olhar sobre a polícia porque você sabia ou não sabia, né? Mas eu estou aqui para te dizer, não é bem assim. Então ele está nessa linha que ele vive entre a possibilidade de um suborno, talvez, mas ele se questiona o tempo inteiro, né? Tanto quando ele deixa o Bento, o Dan, ir embora, né? Ele ameaça o Dan, é como se ele dissesse para ele, cara, só lembra em que país que você está vivendo. Para mim existia muito essa ideia dessa palavra, sabe? Enfim, ao mesmo tempo ele fala, eu também acredito no que você acredita, mesmo vivendo nessa dicotomia do que é ser um policial nesse país. Então é uma linha muito delicada e que eu acho que o grande trunfo desse roteiro é trazer essa humanidade perpassando todos esses personagens.
né? Inclusive os policiais, que são vistos sempre em pontos muito extremos, muito mais como vilões de que como figuras humanas como nós, né? Então acho que o Alves ele chega ali para soltar essa informação, e eu fico muito honrado de ter passado por esse trabalho e visto o cuidado minucioso que traz um outro ingrediente para o cinema nacional, sabe, Belmonte, sabe, Rafael, que é a beleza do cuidado de toda e qualquer entrada de personagem, seja ele para falar o que for, mas todos aqueles personagens têm o que dizer, né? Eu acho que o meu personagem é um personagem que passa em 3 cenas no filme e, sem dúvida nenhuma, desde que li, eu falei, esse cara tem o que falar aqui dentro dessa obra. Então é muito bonito ver o cinema, inclusive, com esse cuidado minucioso, né? Ou seja, quando a gente abre a boca, tem importância sim o que é dito, né? Então a gente tem que ter cuidado no que vai dizer. Então eu acho que o Alemão, ele cuidou disso minuciosamente. É isso. Bom dia. O meu personagem, ele faz parte dessa tentativa de se agir com inteligência, né? De fazer uma ação com inteligência, fugir do confronto, mas acaba não sendo... A inteligência não conseguiu identificar que poderia dar errado isso. Então, é realmente um projeto que não tem estrutura para conseguir se realizar, né? Dessa ação policial. E o que eu posso dizer é que eu lembro de estar no set enquanto a gente estava trabalhando e estar muito contente e orgulhoso de ser um comandado do personagem da Aline. Realmente era, para mim, que é com quem eu mais jogo em cena, era importante ver isso e honrar essa mulher, né, nessa posição de comando e agir junto com ela. Então, é isso. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou editora da BR Press e sou produtora associada do documentário anglo-brasileiro Agora Eu Quero Gritar, que é sobre violência de Estado nas favelas do Rio. E eu tenho 2 perguntas, vou tentar ser bem objetiva e responde quem quiser. A primeira é se alguém do grupo Policiais Antifascismo, cujo 3º congresso começa hoje e vai até sexta-feira, esteve na consultoria de roteiro ou nesses workshops que vocês fizeram com gente relacionada à segurança pública, como foi citado aqui o Luiz Eduardo Soares. E a segunda pergunta é, depois que o filme estrear no cinema, que ele fizer, né, sua carreira comercial, quais são os projetos para levar essa discussão, né, de violência policial, violência de Estado, principalmente nas favelas do Rio, que só eu, como jornalista, já acompanho há 25 anos. Eu tenho um livro-reportagem também publicado sobre isso. Então, é isso, gente. Obrigada. Acho melhor você responder sobre a parte da pesquisa. Eu não sei se o Coronel Ibis, ele deu palestra pra gente. Eu não sei se ele é ligado aos policiais antifascistas, acho que não. Mas ele tem um discurso realmente bastante crítico à militarização da polícia, todo o processo da polícia, toda a forma que a polícia é usada como herança autoritária, né? A herança da polícia que a gente tem hoje é muito... A polícia militar, principalmente, é uma herança do governo da ditadura. Em que o policial, ele não, como ele devia ser um gestor, né? Mas ele é um soldado contra um inimigo interno. Mas eu acho que especificamente não. Eu acho que o filme aqui, ele começa, ele é um processo, eu sempre, na verdade, esse filme, vou fazer uma metáfora meio cafona, desculpa, tá? Mas esse filme é um pouco de uma semente, na verdade, né? Eu acho que é porque a gente espera, na verdade, que sim, a gente fale mais sobre segurança pública. Eu hoje sou muito mais interessado sobre esse tema, de continuar falando sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que a arte brasileira fala pouco, a espiritualidade e segurança pública. Tem outro filme que eu fiz que também tem isso. Eu acho que o filme também vai gerar... Eu acho que o filme, uma obra de arte, ela não funciona para dar conta da segurança pública, mas ela funciona para abrir o debate. Eu falo que eu sou muito ligado eu passei por várias religiões já, né? E eu sempre acho interessante que todos os processos, antes da palavra ou antes do ritual, vem sempre um processo lúdico, né? Ou um canto, ou uma dança.
E eu sempre imaginei que a arte é um pouco isso, a arte prepara o espírito para se começar a falar sobre debate, a falar sobre outras pessoas virem falar sobre o tema. Lançar luz sobre outros filmes também, que eu acho importante. A gente viu, até aproveitando a oportunidade, um filme que foi importantíssimo para a gente, foi Relatos do From, que foi quase foi uma aula que a gente usava direto Relatos do From para entender muito esse universo. Então, estar aqui na coletiva falando do Relatos do From também é importante. Então, acho que o filme, na verdade, ele não se fecha em si, né? Ele é um processo de uma discussão. A gente também, com o próprio Belmonte, assim, a gente tem projetos versam sobre a violência, um eu ofereci recentemente para ele sobre a violência em São Paulo, especificamente. A polícia de São Paulo, a criminalidade paulista, que é uma coisa também pouco explorada no cinema. Eu acho que é um projeto interessante, um livro que eu ofereci para o Belmonte recente, a gente ainda não fechou nada, mas é uma conversa inicial. E acho que tem para ser bem sucedido, e a produtora tem outros projetos que tocam esse tema. Então, assim, a gente tem alguns séries de TV e filmes, mas esse específico do Belmonte é um possível filme que a gente faça rápido e versa a violência paulista, polícia paulista e os bandidos de São Paulo. Só sobre o plano, talvez como a gente pode continuar conversando sobre esse filme. Eu sou morador da Cidade de Deus, para quem não sabe. E lá a gente tem um grupo que vai, no próximo mês, assim que o filme lançar, se juntar com o pessoal da Rede da Maré, do Alemão, para poder discutir sobre isso, juntar uma galera jovem, porque, assim, é sobre isso, né? A gente abre o debate, a gente vai conseguir conversar sobre isso. Então a gente está se juntando para poder dialogar e entender como que a gente se apropria da nossa comunidade. Porque o filme ele trouxe uma reflexão muito clara assim, de como as nossas questões, elas são questões para serem discutidas, mas como a gente mesmo, sabe, ali, não sabemos como que a gente pode fazer e falar por si, para não deixar outra pessoa vir e falar. Então, assim, os nossos primeiros trabalhos, desde a da nossa concepção de que queremos para a estreia, assim, a gente não poderia deixar só essa galera aqui falar sobre uma coisa que não é deles, até esse momento, se segue nisso, sim, só que segue entre a gente, porque nesse primeiro momento a nossa intenção é conseguir conversar com a galera da comunidade, para despertar a galera da comunidade sobre o poder que eles têm, sobre o lugar de fala que eles têm, sobre como essa máquina que é o Brasil, sabe, depende dessa galera e empoderar eles com a importância deles, assim, para que a partir daí a gente consiga uma galera forte esse ano, que os adolescentes da favela tirem o título, sabe? Que eles consigam entender que a voz deles é realmente necessária, não só importante, necessária, enquanto corpo, enquanto força para mudar uma parada que é isso. Tem uma coisa que a gente não mencionou e que eu acho que é uma memória que eu tenho muito viva do Alemão 1. A gente filmou dentro do Complexo do Alemão, no Alemão. Acho que a gente foi talvez um dos primeiros grupos civis a filmar dentro do Complexo do Alemão. A gente teve a oportunidade de passar por 4 ou 5 diárias dentro do Complexo do Alemão. Eu lembro que quando a gente avançou um certo espaço, ninguém avançava aquele espaço. Não era uma coisa normal. É como se estivesse entrando num ambiente de guerra, como se estivesse de fato entrando numa zona de guerra. Era cheio de questões, você não podia tirar foto, porque se você tirasse foto, eu lembro que a gente estava filmando numa casa e observadores do tráfico estavam olhando a gente. Eu lembro que uma pessoa começou a tirar foto, o cara mandou tirar o telefone da pessoa e você teve que mandar a pessoa embora porque o cara queria tirar o telefone dela. Então, assim, e ao mesmo tempo era uma energia, as pessoas poderem receber você na casa delas e poder receber você na rua delas. Pessoas que não entrariam ali, que não seriam recebidas, foram as energias mais fortes que eu senti na minha vida inteira. Em 45 anos de vida eu nunca tinha sentido nada. Eu senti aquelas pessoas querendo essa troca, esse viver normal. Ter uma vida normal, ter uma vida onde você pode visitar eles, você pode tomar uma cerveja com eles, você pode bater papo na rua. E aquilo para mim foi uma experiência muito forte. Isso marca a minha relação com esse projeto, seja o Alemão 1, o Alemão 2, desde o zero. E essa experiência não é possível mais hoje. Assim, aquela rua que a gente foi, a gente não consegue voltar lá hoje. Não tem como. Filmar ali é impossível, não dá para a gente voltar. Então, assim, isso é uma prova de que o sistema não funcionou. Então, o nosso papel é tentar mostrar que o sistema funciona e que se liberte o Complexo do Alemão para que a gente possa frequentar também, que a gente possa trocar, que eles possam receber,
possam sair de uma maneira segura e que o Estado funcione de alguma forma, porque isso é uma das maiores tristezas. Depois de 10 anos que você filmou o primeiro, 9 anos que você filmou o primeiro, você vê que houve um retrocesso em algo que parecia ser um avanço. Bom dia, eu sou o André do canal Caçadores Cinema. Bom, em primeiro lugar, meus sentimentos são a mãe, digamos, meus sentimentos a ela. Rodrigo Teixeira, eu sou super fã seu, até no filme internacional A Bruxa, O Farol, A Ilha de Bergman, O Ad Astra. E eu quero levantar uma questão também, eu que sou negro, já que tanto estou tocando nessa questão. Por exemplo, eu fui no Carrefour esses dias e vi um segurança olhar para mim e só faltou ele entregar, olha, a gente está olhando para você porque você é negro, mesmo tendo câmera lá, mesmo tendo câmera. E eu vou te falar um detalhe, eu trabalhei numa empresa, a última empresa antes da pandemia, tinha umas 20 pessoas acho, no RH e só uma era negra, uma mulher negra. Homem negro tem pouca chance ainda em cargos altos. Então eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Eu gostaria também de saber quantos negros tiveram na produção do Alemão. Porque assim, eu tenho certeza que eu já perdi cargo em vários, em tudo qualquer tipo. Porque tinha um homem branco mais bonito do que eu, que é até a questão que fala no Dom. O Dom, que é uma história real na série que o Digão trabalhou, porque ele conseguia saltar muito por ser um cara branco, bonitão, e entrar em tudo qualquer lugar. Olha, eu vou falar uma coisa de uma produção que eu estou fazendo agora, a Marília pode falar um pouco mais da produção do Alemão. A minha produção que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um filme chamado Então, Seus Mortos, a produtora executiva é negra e mulher. 90% da minha equipe é de mulher. A gente tem uma equipe, até porque eu acho que a liderança feminina no set é muito melhor do que a liderança masculina. Sendo bem honesto para você, eu acho que a revolução do cinema atual foi feita pelas mulheres, não é feita pelos homens. As melhores ideias estão sendo oferecidas pelas mulheres, os projetos mais arriscados estão sendo oferecidos pelas mulheres e não é à toa que elas estão ganhando tudo. É tudo, de verdade, eu não tenho essa questão. E eu acho que assim, a Monique, que é a produtora do filme que eu estou fazendo agora, como a Marília, que foi a produtora do Alemão, são os dois melhores sets de produção minha e criativa. Assim. Eu não tive dor de cabeça. Assim, são sets bem cuidados. O Alemão, eu brinco assim, eu estava fora do set, o Marília tocou ele brilhantemente, ele era tão sério, ele não me gerava tanto, a produção normalmente gera problema. Eu não sabia, eu não tinha informação de problema, então assim, era como se fosse uma coisa normal, e assim, muito bem cuidada. Então, eu acho que não é só uma questão de você ser branco ou negro, eu acho que a liderança feminina, especificamente, de forma geral, e obviamente a mulher branca tem muito mais chance que a mulher negra, eu não estou discutindo isso aqui. Não é à toa que no filme atual eu fiz questão de ter uma produtora negra no papel de liderança e ela lidera o filme muito bem, assim como a Marília, que é branca, liderou o filme muito bem no Alemão. São temas muito distintos. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, sim. A gente tem que ter uma equipe ampla. A gente tem que ter uma equipe que não tenha nenhum tipo de preconceito. A gente tem que vencer preconceitos. Muitas das pessoas foram criadas com preconceitos. O Brasil é um país muito racista. Então a gente tem que aprender diariamente a lidar com isso, porque a gente nasceu racista. A gente tem que sair, brigar contra isso. Todos que tiveram o privilégio nasceram de uma forma racista. A gente tem que brigar contra isso. Eu, como produtor, o Digão falou uma coisa aqui. O Alemão não é um filme inocente. Ele é um filme inocente. Ele não tem 1/10 da profundidade do Alemão 2. Ele foi um filme feito em 4 meses. Ele foi um filme feito em outro momento. Essa discussão era uma discussão que existia, mas era incipiente. As pessoas não era uma coisa... Hoje você pensa no que você fala, hoje você pensa nas suas atitudes. Pelo menos quem tem consciência pensa. Então, assim, o tempo inteiro você está brigando com você. O Alemão 2, ele é um produto amadurecido com certeza absoluta. Ele é 30 vezes mais maduro que o 30 vezes. Graças a Deus, ele foi filmado 7 anos depois. Porque se ele tivesse filmado na sequência, ele ia sofrer os mesmos problemas que o 1 teve. Talvez ele não passasse essa profundidade que o 2 passa. E aí uma coisa que o Belmonte falou, o Estado atrapalha e ajuda, porque o filme demorou 7 anos por uma questão do Estado. Esse filme tem financiamento público e por diversas vezes isso foi sendo adiado, por diversos motivos diferentes. Eu tive dinheiro para fazer esse filme em 2014. Ele ficou 4 anos, 5 anos para a gente conseguir liberar esse dinheiro. Eu não sou um produtor que não tem um currículo, eu tenho um currículo. Mesmo com o meu currículo eu não consegui liberar esse dinheiro. Então, assim, é difícil isso. Agora, sobre a presença de mulheres negras na produção do filme no Rio de Janeiro, eu acho que a Marília pode falar. Ela montou uma equipe que eu sei de mulheres poderosas, várias delas continuam trabalhando comigo agora. Então, assim, a Marília trabalhou comigo em 3 longas-metragens na RT.
2 eu sei que a predominância de equipe era feminina, 1 era já mais mista, que foi o primeiro que ela fez com a gente, mas ela pode falar mais dessa equipe do alemão. Então a gente Quais são os tinha nomes? em torno Quais são os de... nomes? Oi? A gente tinha em torno de, eu diria, 40% de pessoas pretas no nosso set. A gente comemorou isso porque foi um número alto, inclusive, considerando sets no Brasil, assim, infelizmente. Em torno de 60% de mulheres também que trabalharam conosco. Era uma coisa para a qual a gente estava voltada, era uma preocupação, com certeza. Foi uma tentativa muito grande de trazer cada vez mais. Eu lembro que a Mariana Nunes, atriz, me deu um puxão de orelha um dia que a gente estava comemorando sobre isso, depois de uma das palestras, acho que foi a palestra da Pamela Carvalho da Maré, que foi muito emocionante para todos nós. Todos do elenco e da equipe de pessoas pretas tiraram uma foto juntas. E aí eu devo ter comentado para ela alguma coisa, tipo, poxa, que legal, conseguimos reunir esse grupo. E ela me disse, mas são poucas pessoas em lugar de chefia. Então esse é um puxão de orelha que eu levo para a vida, assim, para próximos projetos também, de tentar cada vez mais trazer essas pessoas para esses lugares que elas merecem ocupar. Não, exatamente. A gente tinha o Marlon no roteiro, a gente tinha a Carol, que era continuista, mas a proporção não era justa, como deveria ser. Boa tarde. Boa tarde, Paulo do Jornal 1, Chocolate do Cinema, TV, Canal 3 da NET, TV Guarulhos. Parabéns pela produção. Isabel Monte, fazer uma pergunta simples. Você está acompanhando toda essa violência que nós estamos tendo no país, e fora a guerra, tudo. Você tem alguma perspectiva de fazer um outro filme também, não só do Alemão, o Alemão 3, mas como se acompanha São Paulo, por exemplo. São Paulo, nós temos uma grande dificuldade hoje, que é a Cracolândia. Certo? A polícia invade, tira. Agora há pouco teve uma reportagem que foram mais de 90 tiraram traficantes lá dentro da Cracolândia. Só que não adianta. Você tira, eles vão para outro lugar. Por exemplo, o terminal Princesa Isabel, lá na Praça Princesa Isabel, um lugar maravilhoso. Agora virou um verdadeiro acampamento. Agora a preocupação maior é que se espalhe para toda São Paulo, porque você vai num lugar, eu, por exemplo, já fui assaltado na porta da minha casa, a violência foi tanta que o cara pisou no meu rosto e fraturou meu maxilar. Você tem alguma perspectiva assim, da polícia, fazer algum filme mencionando de São Paulo também, não só do Rio de Janeiro, mas outros estados? Na verdade, eu procuro contar vários tipos de história, né? Como esse foi uma coisa que eu me propus da década 10 para cá, então fiz vários tipos de filmes. Existe sim um processo até com o Rodrigo, por coincidência. Só que falar de segurança pública não é só falar de segurança pública, é falar de desigualdade social e racismo estrutural. Então, de certa forma, também precisamos fazer outros filmes que também, de forma talvez lateral, falando de segurança pública, sim. Mas não só exatamente como é o Alemão, que é um filme de gênero, que é um filme que procura falar com um público muito grande, mas tem um projeto, sim. Pessoal, é a última pergunta agora, tá? Boa tarde, meu nome é Esther Jacopante, de ASP News. Eu queria saber, diante do atual cenário político, né, com a diminuição de recurso destinado à cultura e, consequentemente, ao cinema, de que maneira a classe artística pode reverter essa situação? Queria que o Vladimir respondesse, que é uma figura pública, né, e tem um certo alcance. E a segunda pergunta é: qual é a mensagem que vocês gostariam que o público recebesse do filme? Bom, sobre a questão do governo ser, obviamente, enxergar os artistas como inimigos, né? Não só os artistas, como eu já disse aqui, educadores, enfim, cientistas, área da saúde, tudo boicote. O que a gente tem que fazer é se mobilizar e votar e tirar esse cara daí.
Eles têm que fazer, tem que votar e tirar esse cara daí. A partir daí é um longo processo de reconstrução, porque o processo foi de destruição ao longo desses 3 anos e meio. Então o que a gente tem que fazer é isso, assim, enquanto artista, figura pública, é participar do debate. Assim. Eu acho que, nesse sentido, a gente vive uma polarização, uma violência no discurso, nos embates, que ele não é construtivo. Mas um sintoma positivo do que a gente vê hoje é o fato de que as pessoas estão discutindo, de alguma forma, elas estão afetadas, percebem o quanto a política afeta as suas vidas, portanto, elas estão interessadas. Então, pegar esse aspecto positivo, que as pessoas estão atentas a isso, que as pessoas estão gastando mais tempo lendo sobre política do que, de repente, sobre esporte, sobre carro, sobre até cinema. Eu acho que é um dado positivo. Então, que as pessoas discutam política e que a gente pense que todo ato nosso é político. Agora, de forma mais imediata, a gente precisa tirar esse governo daí. Complementando o que o Vladimir falou, eu acho que a questão disso agora, falando de cultura especificamente, falando de cinema, esse desgoverno, essa atrapalhada, esse processo de atrapalhada que a gente veio construindo, tem sido construído nesses anos todos, você bota esse ano sem Nuno, você bota pelo menos mais um ano e meio para o próximo governo conseguir reconstruir o que foi destruído. Então, assim, a política pública para cinema, eu acho que ela fica perto do que foi 2019, de anos anteriores, em meados de 24, né, chegando a 25. Por sorte, hoje o mercado mudou, inverteu-se a forma de financiar cinema. Existe financiamento para cinema. O que a gente tem que dialogar com esses canais é que seja feito produtos de qualidade, não só não tenha, eventualmente, produtos que não tenham qualidade. Então, esse diálogo tem que existir com os canais. Alguns produtores têm conseguido, graças a Deus, os filmes que eu tenho oferecido têm sido aceitos por esses canais. Eles estão financiando filmes que demoraria num ambiente normal de política pública 5, 6 anos para financiar, e em um ano eu consegui financiar esses filmes. Eu queria fazer dois comentários, que eu acho que assim, já que a última pergunta, é o seguinte: o cinema brasileiro é cruel com a terceira idade, né? Então a gente, não só com atores negros, a gente abriu muito espaço para muitos projetos, mas a gente trazer Zezé Mota para um papel mesmo pequeno, lembrar ela e trazer ela para dentro desse filme, eu acho que é uma força muito grande. A cena dela é muito importante. Então eu acho que esse filme também é dedicado a ela, é dedicado a uma outra pessoa que a gente perdeu na pandemia, que fazia o cinema muito popular, e que eu acho que a energia dele devia vir para o público voltar a assistir o cinema de forma geral, porque ele era apaixonado pelo cinema. Eu acho que esse filme é dedicado ao Paulo Gustavo. Então, eu acho isso super importante para o Paulo Gustavo. Ele é a energia do cinema popular brasileiro nos últimos tempos, e eu acho que essa energia dele, se a gente conseguir replicar, o público volta. Então eu acho que assim, uma pena que ele saiu tão cedo, e eu acho que esse filme é dedicado a ele também. A Zezé Mota é o Paulo Gustavo. E fora Bolsonaro. Eu queria só aproveitar, primeiro só para acrescentar o que já falaram também, o grande Jabor falava que o cinema brasileiro é um eterno Lázaro, ele está sempre ressurgindo. Então eu creio, eu sou muito, não sou apocalíptico diante desse quadro não, eu sou, apesar de todas as adversidades, eu comecei na retomada do cinema, vendo o set do Nelson, era o único filme nacional sendo rodado na época, o Nelson demorou 6 meses para fazer. E desde então o cinema cresceu, o cinema brasileiro ele sempre encontra jeito e vai continuar encontrando, porque essa é a nossa função também, de contribuir para a sociedade brasileira. Sobre a sua outra pergunta da mensagem, eu vou até pedir para o Digão falar também, tá, Digão? Mas logo no começo da carreira, eu fui homenageado em Tiradentes, né, pelos primeiros filmes. E teve um ator lá que fez uma palestra e falou um troço que eu achei muito interessante, que eu não tinha percebido sobre mim. Que ele falou assim: eu gosto de trabalhar contigo porque seus filmes, eles não têm uma tese e uma conclusão no final, né? Seu filme, na verdade, ele organiza as perguntas. É um filme que, na verdade, vai mostrando um aspecto assim, então, mas será que isso é assim? Então, acho que o filme, na verdade, esse filme aqui lança várias perguntas. É um filme para uma audiência muito complexa, porque é um filme popular, enfim, fala para muita gente. Mas eu acho que das várias perguntas, eu vou destacar 2 aqui. Uma que está no Relatos do Front, que o Relatos do Front tem uma hora que ele mostra Moreira Franco, Marcelo Alencar,
Sérgio Cabral, todos falando assim, não, vamos botar mais polícia, vamos botar mais ordem, todos ganharam a eleição fazendo isso. Desde então, do Moreira Franco para cá, só piorou. Então, uma das perguntas, essa violência, esse método militarizado funciona para combater a violência? Essa é uma pergunta que o filme lança. A segunda é que quem ganha com essa violência? Acho que o filme lança essa pergunta também. Digão. Gente, eu acho que a mensagem que o filme fica é muito clara e ela é muito escancarada, assim, sabe? Tem gente morrendo na comunidade. Tem gente morrendo na comunidade. Tem gente morrendo na comunidade. E a gente pode pensar sobre as diversas questões que o filme carrega, filosofar sobre as diversas situações que surgem ali, mas se a gente não começar a entender que tudo isso é em prol para salvar essas vidas, aí a gente perde, porque a mensagem do filme só pode ser essa. Tem gente morrendo nas comunidades. Quando o filme termina, digo isso pela experiência no Festival do Rio e na pré-estreia que teve agora no Rio também. E eu vejo uma sala cheia de pessoas pretas chorando, soluçando e com gatilhos abertos. Eu vejo pessoas que estão saindo daquelas salas sem que isso pode acontecer com elas. Elas podem pegar o celular e ver a mensagem que acabou de acontecer. E se esse filme está passando essa mensagem, se vocês não estão nessa realidade, se vocês não conhecem a realidade, vocês assumem a responsabilidade de abrir os ouvidos e falar assim, que mensagem esse filme me trouxe? E aí começar a transformar, porque a gente não pode saber disso, porque a gente faz o filme, também, o filme sai, são 20 pessoas, hoje aqui na pré-estreia, talvez, um monte de pessoas que fizeram esse filme, nós ainda vamos continuar sendo uma... Tô nervoso que dá gatilho, falar dos meus dói. Nós que fizemos esse filme, vamos continuar sendo minoria diante de uma grande sociedade que vai conseguir assistir esse filme e aí, sim, se perguntar o que eu tenho com esse filme, o que esse filme passa. Porque nós não somos um número muito grande. Quando eu falo aqui sobre a gente se juntar com o pessoal da Maré, do Alemão, do Gardenia, é porque aqui eu tenho acesso. Assim, sabe, meu nome é Diego Ribeiro Santos, tenho 27 anos, sou professor de teatro, formado, licenciado, tenho voz entre os meus, e a partir do que eu tenho voz entre os meus, eu preciso falar com os meus, mas vocês falam com os seus, depois de ver um filme como esse, vocês assistem um filme e falam assim, mais um filme de ação, nossa. Se é mais um filme de ação, te incomoda por quê? Quais são as questões que você carrega que você quer falar ou deveria falar e não está falando? Porque esse filme ele pode ser um filme lindo para virar entretenimento daqui a alguns anos, quando isso para de acontecer. Mas agora eu tenho que se manter nisso porque isso é uma realidade, assim, sabe? É difícil falar, é difícil ouvir a primeira pergunta sendo direcionada a mim por uma repórter preta, porque parece que só a gente entende, parece que só a gente sente. Só que se vocês conseguem ser atravessados por esse filme, vocês também conseguem assumir o B.O. junto com a gente. Assim. Então eu deixo para vocês também esse lugar. Assim. O que vocês vão fazer depois desse filme quanto repórter, quando vocês estão em lugar de voz, sabe? Tem fala. Porque não é um trabalho que vai ser feito só do lado de cá, não, gente. Não é. E assim, quando eu falo sobre as coisas que surgiram no pequeno, assim, sabe? Fugiu a palavra agora. De avanço, assim. Porque a gente não vai avançar no micro. Os pequenos avanços no micro, eles são tão significativos quanto os grandes, porque às vezes quando a gente tenta atingir a massa, é isso, a gente tem uma sala cheia de repórteres que quando no final vão perguntar o que o Vladimir com os seguidores dele, sabe, vão fazer, poder falar, quando vocês também têm pessoas, têm matérias, têm possibilidade de abrir discussões. E é isso, assim, eu acho que é um trabalho coletivo, é junto. Hoje eu vou estar aqui sozinho, mas ontem eu estava no Rio com mais de 100 pessoas com a realidade igual a minha, e eu sei que eles vão sair e saíram daquele cinema com a certeza de qual era a mensagem do filme e o que eles tinham que fazer dali. Aí eu acho que agora é para vocês. Só porque, como perguntaram, eu vou finalizar rapidamente, só porque perguntaram sobre mensagem do filme, eu não me passei, mas é porque eu acho que a mensagem me parece a mais clara e a melhor de todas, porque são mais de uma, é o seguinte, é uma guerra, quem morre na guerra é quem está
com arma na mão, seja o bandido ou o policial, é principalmente a maior vítima, que é o morador que não tomou nenhum lado nem outro da guerra, mas tem alguém lucrando com isso. E quem lucra com essa guerra não mora na favela, mora na beira da praia, entendeu? Viaja, tem carro importado, viaja para fora do país, é eleito a governador, a presidente e o escambau. Então é isso que a gente tem que observar e eu acho que é essa a mensagem. Importante dizer que, principalmente nós brancos, precisamos de colocar na nossa responsabilidade. Nós precisamos parar de matar jovens pretos. Nós precisamos. Eu nunca dei um tiro em ninguém, mas eu sei que eu faço parte dessa matança, enquanto eu uso o meu privilégio e não faço nada. Acho que essa é uma grande reflexão que o filme pode trazer. A gente precisa parar de matar jovens pretos.